Olá, galera, tudo. Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Seguindo com os nossos estudos de introdução ao ER e métodos de análise econômica, hoje eu vou apresentar a vocês uma base do pacote dplyr. Então, para a gente começar, né, é importante saber que existe um conjunto de pacotes, e esse conjunto se chama Tidyverse, como está no slide, e você vê ali um diagrama em que eu mostro justamente todos os pacotes que constituem esse conjunto. Na verdade, é bem diverso, eu coloquei ali também a fonte para que vocês olhem a descrição mais detalhada a respeito do uso de cada um deles, mas se você vai mexer com bases de dados, eu tenho certeza que boa parte desses pacotes, em algum momento, serão utilizados, tá? O readr, por exemplo, para ler arquivos específicos, né? O tibble, o tidyr também para rearranjar ali a estrutura da base de dados, né? Importante quando a gente quer, por exemplo, visualizar séries simultaneamente, várias séries, né? O magrittr, que traz um operador muito importante para nós, que o conheceremos agora, que é o pipe, e o dplyr, entre os outros que aparecem ali, que são extremamente importantes, tá? Para o processamento de bases de dados. Então, o dplyr, como você já viu, é um pacote da coleção Tidyverse, né? Cada um daqueles itens no diagrama anterior é um pacote. E as suas funções são bastante intuitivas no sentido que elas nos remetem a verbos, ou seja, a ações que a gente pode estar realizando sobre os dados. Tá? Esse pacote, na verdade, esse conjunto e uma série de ajudas, né, normalmente são dadas e propostas pelo Hadley Wickham, que para quem mexe com o R é quase o nosso pai, né, super ativo nos diversos fóruns de usuários do R. E como é que a gente faz para usar esses verbos, né, esse pacote, né? Você tem que se guiar, em um primeiro momento, pela lógica que você normalmente já utiliza para processar as suas bases. Suponha que essa figurinha ali é a sua base, você sabe agora que dentro do R essa base é um data frame. Visando analisá-la, né, você vai fazer uma série de operações, né? Mesmo que se você estivesse no Excel, de repente você tem um conjunto de dados e você quer filtrar esses dados de acordo com uma condição. O ato de filtrar, né, seria uma ação que estaria sendo contemplada por algum verbo ou função dentro do dplyr, né? Então, a ação filtrar, reordenar, criar, resumir são ações que você pode, no seu dia a dia, estar fazendo sobre uma base de dados. Então, todas essas ações, no caso aqui no slide, representado por esse bloquinho de nomeação, né, estará sendo substituído por uma função do dplyr. E após executar essa função sobre a base de dados, veja que o data frame aqui entra como input, né, ou na verdade você vai aplicar, né, a partir dessa base de dados, uma ação sobre ele para obter finalmente uma saída ou um resultado, né, produto daquela ação, né? E esse resultado pode ser um data frame, pode ser um vetor, eventualmente uma estatística, né? Mas na maioria das vezes vai ser um data frame, tá? É importante também lembrar, né, que para a gente executar essas operações e fazer essas pontes, veja que aqui é uma sequência, né? Você pega a base, aplica uma ação e você tem o resultado. Aqui não precisaria deste operador aqui. Este operador é conhecido como pipe. Tá? É o pipe aqui, faz parte do pacote magrittr, né? A fonte sobre que descreve melhor isso aqui, eu estou deixando aqui no final do slide, né? Mas este operador aqui faz o papel da setinha, tá? Ou seja, dá sequência às ações a partir de um data frame, tá? É como um operador de encadeamento de ações, né? Em uma sequência de ações. Então, a partir da base de dados, você segue, olha a setinha, olha o pipe,
com uma ação e dependendo, você pode ter um conjunto de ações aplicadas, sequencialmente. Então aqui viria mais um pipe e aqui viria mais um bloco associado a uma ação até você obter o resultado desejado, tá? Então, de forma geral, uma instrução, usando o dplyr, começa com uma base, seguida do pipe, e uma função do dplyr, um verbo, uma ação que representa uma ação. Esse verbo, essa função, certamente tem os seus argumentos, que podem ser desde uma condição, algum dado, algum argumento em particular. Normalmente costuma ser uma condição ou o nome de uma variável desta base. Tá? Então, você não precisa repetir aqui o nome da base, por exemplo, basta dar o nome da variável, ou seja, o nome da coluna ou os nomes, enfim. Eu te recomendo olhar sempre os cabeçalhos das funções no help do R, para você ver a diversidade de argumentos que você pode setar na hora de chamar a uma função do dplyr. Tá? E isso vale, na verdade, para qualquer função no R. Esse resultado, certamente você vai querer armazenar em algum lugar, e esse algum lugar vai ser uma variável. Aqui eu estou chamando de res, de resultado, né? Por exemplo, aqui temos o operador aqui de atribuição, que armazena, então, a saída desta instrução, tá? As principais funções ou verbos do dplyr são listados nessa tabela, e são 2, 4, 6, né? O filter, de filtrar, justamente nos auxilia com a filtragem de linhas de acordo com algum critério ou condição. Por exemplo, se eu tenho uma base, de repente, em que tenho uma coluna de extratos de renda, eu posso querer filtrar e observar apenas aquelas observações referentes ao extrato menor. Então, eu vou colocar aqui a condição de que me mantenha aplicando o filtro apenas aquelas linhas associadas ao extrato menor, tá? O arrange, de arrumar, essa função vai reordenar as linhas, novamente, sob algum critério que você especifique para a função. Pode ser, por exemplo, arrumar em ordem crescente ou decrescente de alguma variável numérica, né? Então, ele vai reposicionar as linhas de acordo com esse critério que você está indicando para a função arrange. O mutate vem de mutar, né? Ou seja, a partir de uma coisa você já há outra, não é? Normalmente, o mutar implica também combinar, né? E neste caso, o mutar vai significar criar novas colunas dentro da tua base original, né? E essas novas colunas normalmente serão criadas a partir da combinação de outras colunas existentes dentro da base. Você pode utilizar também variáveis ou dados de outras bases, né, convocando essas colunas, como você já aprendeu a fazer, usando aquele operador dólar, ou outras informações, né, externas à base, mas normalmente a gente acaba utilizando colunas da própria base, tá? O summarize. Summarize é resumir, né? Resumir. Então, se você tem uma base, você vai querer resumir essa base de alguma maneira. E resumir normalmente implica uma diminuição no tamanho, seja na quantidade de linhas, seja na quantidade de colunas, né? E normalmente esse resumo, né, recai no cálculo de algumas medidas descritivas que representem aquela base de alguma maneira. Por exemplo, eu posso querer calcular a média de uma coluna numérica, né? E, no final de contas, obter apenas aquele valor sobre aquela coluna, né? Então, de repente, de 1000 linhas que eu tenho com uma coluna que talvez represente a idade desses indivíduos, eu posso querer resumir essa tabela com o valor médio associado à coluna idade. Então, eu não vou ter mais 1000 linhas, porque a média vai ser uma só, né? Eu vou ter apenas uma linha, tá? Então, o resumir implica redução da base, tá? Isso normalmente se entende, então,
produzirá um resultado, um data frame, com um número menor de linhas e de colunas, tá? O group by é agrupa por, né? Ou seja, agrupa os dados de acordo com algum critério que você também especifique para o dplyr, para o R. Né? De repente, se a gente volta ao exemplo das linhas que podem ser classificadas por estratos de renda, eu posso querer executar alguma ação, porém, considerando esses grupos de acordo com o seu extrato de renda. Então, eu vou pegar todos os indivíduos associados ao extrato 1 e executar alguma ação sobre aquele subconjunto, né? E assim sucessivamente para cada um dos extratos. Mas você não vai fazer isso um por um. O group by te permite indicar ao R que ele faça esse agrupamento e logo a seguir execute a ação sobre cada um desses grupos. Então, facilita muito esse procedimento que, digamos assim, com a programação normal, convencional, a gente teria que executar, por exemplo, com alguma estrutura de repetição, como um for, por exemplo. Né? E o select, finalmente, né? O select vem de seleciona, né? Selecionar, geralmente utilizamos para escolher a dedo algumas colunas de dentro da nossa base, tá? Para fazer alguma ação imediata ou simplesmente tirar uma coluna da base e você utilizá-la para alguma outra coisa, tá? Não é muito comum, né? Normalmente isso é feito pelos que estão iniciando, né, como a gente, mas o que se costuma fazer é selecionar colunas específicas para a seguir, a partir dessa seleção, você executar alguma outra ação, um filter, um mutate e assim por diante, tá? Então, a modo de exemplo, né, bom, antes de ir para o exemplo, é bom lembrar também que existe, né, um verbo chamado ungroup. Se você agrupa, é legal no final você desagrupar, tá? Não vai afetar muito o resultado, mas há ocasiões em que sim afeta. Então, por costume, né, desagrupa no final dessa linha, né, de ações, tá? Muito bem, o primeiro exemplo, então, imagina aqui que você tem essa base hipotética composta por 2, 4, 5 linhas e 3 colunas. A primeira representa a unidade federal, o estado, referente ao indivíduo que você entrevistou, por exemplo. A segunda coluna é a idade daquele indivíduo e esse match de salário médio mensal, por exemplo, dado em salários mínimos. Então, este indivíduo de São Paulo, com 23 anos, ganha em média 1,5 salários mínimos mensais, tá? E assim por diante. Então, você tem aqui uma coluna com dados do tipo character ou factor, a segunda coluna com dados do tipo inteiro e a terceira coluna com dados dos tipos numéricos, tá? Então, eu vou pegar essa base e vou aplicar uma ação. De repente, eu quero filtrar e manter apenas as linhas referentes ao estado de São Paulo. Então, eu vou chamar a função filter, que nós já vimos na tabela anterior, e eu vou orientar, né, a função, olha, eu quero que você me mantenha apenas as linhas para as quais a variável UF, veja que está aqui UF, é igual, isso aqui, esses dois iguais, representam um operador lógico de igualdade, de comparação, né? Então, em que a coluna UF, ou a variável UF, é igual a ECP. Veja que esse ECP está entre aspas, então significa que isso aqui é um caractere e ele vai ter que comparar isso com cada um dos valores, né, na coluna UF. Aquelas que tenham o valor igual a ECP serão mantidas e as outras simplesmente serão descartadas, tá? Depois, você vai ter como resultado justamente um data frame. Né? Isso aqui é um data frame, isso aqui também vai ser um data frame, só que agora com o número de linhas reduzido em função do filtro que você aplicou, tá? Você pode aplicar essa ação sobre esta base original e guardar o resultado em uma outra variável, né? Vai ser o nome que você atribuirá a este data frame, tá? Se você aplicar essa ação sobre a mesma base, né? Você vai perder as linhas,
né, que você deixou de fora aqui desse processo de filtragem, tá? Então preste atenção com a nomeação ali, com os nomes que você atribui para os resultados, tá? Se não é esse o seu propósito, é melhor criar uma nova variável para armazenar o resultado. Se não, você sobrescreve, mas saiba que você vai perder informação, tá? Isso só dentro do R, tá? Quem está iniciando às vezes tem a dúvida, né? Nossa, mas o meu arquivo será alterado ou não? O teu arquivo lá no teu computador está intacto. O que muda é o que foi carregado na memória do R, tá? É um espelho. Novamente, temos então aqui a base, né? E agora o que eu quero fazer é reordenar. Olha, estou chamando a função arrange para ser aplicado, né? Para a ação ser executada sobre esta base, e estou colocando aqui como input, veja, o nome da coluna idade, né? Idade aqui, ó, essa segunda coluna, né? O arrange significa arruma. Qual que será o efeito, né? Veja e compare este data frame de saída da execução desta ação sobre esta base. Veja que, enquanto no primeiro exercício a saída tinha um número menor de linhas, mas mantinha suas colunas, aqui eu estou reordenando, não estou filtrando, não estou podando, não estou criando. Portanto, o número de linhas se mantém. Então, se aqui eu tinha 5 linhas, aqui eu vou ter 5 linhas. Se aqui eu tinha 3 colunas, aqui eu vou manter as 3 colunas. Ou seja, o tamanho do data frame se preserva. Mas o que mudou? O que mudou? Veja aqui, o input foi idade, ordena por idade. É isso que eu estou falando para o R. Então, se você vê aqui, agora a primeira linha é composta por aquela que apresentava o menor valor na variável idade. Portanto, os valores, ou as linhas foram reordenadas de acordo com o critério crescente sobre a variável idade, tá? Então, você tem aqui a primeira linha, em que idade assume o menor valor, e a última linha você tem a observação para a qual o valor ou a variável idade adota o maior valor observado na tua amostra, tá? Dá para ordenar de forma decrescente ou usando algum outro critério? Claro que dá. Aí você olha, por favor, no cabeçalho da função arrange no help do R, para você entender as diversas variantes de cada uma das funções, tá? Todas elas têm variantes. Muito bem, mais um exemplo, Aqui agora, sobre aquela mesma base, eu vou querer aplicar a função mutate. Lembra, mutate equivale a criar. Cria o quê? Cria a variável log_med ou log_smed. De onde que saiu esse nome? Eu criei ele. Não tenho muita criatividade, então usei esse nome ali. Para quê? Para criar essa nova coluna que me armazena o logaritmo natural da variável smed. Veja que smed existe na base que eu vou usar para executar a ação. Então, esse smed puxado da base é aplicado o log sobre cada um dos valores. Lembra que smed é um vetor, no final de contas, Cada coluna do tetraframe é um vetor. Então, a função log será aplicada sobre cada elemento do vetor, E o resultado será armazenado na nova variável da base, que se chamará log, barrinha aqui, smed, tá? E veja agora o efeito, o resultado final. Eu tenho aqui 3 colunas, aqui eu tenho 4, sendo que a última tem o nome log smed, E o número de linhas não mudou, Então, o mutate não diminui linhas, mas aumenta colunas. Posso criar mais de uma por vez? Claro que pode, tá? Pode. Então, normalmente, quando a gente faz isso, a gente armazena esse resultado sobre a nossa base original, Não precisa criar uma nova, Mas isso é livre, tá? É estilo e critério de cada um, o que achar melhor. Tem gente que normalmente guarda a base original intacta e depois vai criando versões, Essa daqui seria uma versão daquela base original, tá bom? Mais um exemplo, ó. Novamente aquela base, agora eu vou aplicar o summarize. Olha a função summarize. Summarize é resume, não é? Resume, ou seja, eu vou ter como resultado provavelmente um data frame, Porém, com uma dimensão menor de alguma maneira. O que estou falando aqui? Olha, me resume esta base, representando a mesma, calculando o valor médio do salário médio, olha aqui esse médio, e
Veja que aqui eu estou criando várias estatísticas de uma vez, né? Separa pela vírgula sempre, né? E a mediana, median é a função mediana da variável idade, né? Então, eu peguei aqui a coluna idade, calculo a mediana e armazeno numa coluna chamada med-idade. Da mesma maneira que ao calcular a média de ECMED, da coluna ECMED, o valor que vai ser só, né, único, será armazenado na coluna chamada média SM. Né? E o resultado final, então, será novamente um data frame, né, contendo apenas uma linha, né, em que cada coluna vai representar uma das estatísticas calculadas. Viu como a dimensão da base foi reduzida tanto na quantidade de linhas como na quantidade de colunas? Normalmente é o que vai acontecer quando você usar a função summarize. E nestes casos, né, realmente é recomendável armazenar a saída, né, da função em uma outra variável diferente ao teu data frame original, tá? Mais exemplos só. Eu tenho aqui já um encadeamento de instruções. Tá vendo que apareceu o pipe? Né? Primeiro, estou pedindo para o R que me agrupe os dados por UF. Então, ele vai pegar todas as linhas com ECP, vai olhar e vai executar a ação summarize. Depois, vai olhar para todas as linhas que tem Rio de Janeiro na coluna UF e vai aplicar a mesma ação, summarize. Finalmente, vai pegar todas essas linhas, né, em que o UF é igual a PR e vai aplicar novamente a ação summarize sobre elas. Tá? Qual que é o resultado? Veja que eu estou pedindo que, para cada grupo de UF, ele me resuma os dados numa única estatística, que é a idade máxima. Olha aqui a função max sobre a coluna idade, que será armazenada numa coluna chamada max idade. Tá? E o resultado você vê aqui. Né? Olha aqui, a idade máxima observada por grupo de UF calculada e armazenada na coluna max idade. Então, pega São Paulo, por exemplo, 1, 2, 3 linhas, você observa a idade 55, 32, 19 e 23. Ele pega o máximo, que é 55. PR, só tem uma linha, o valor máximo vai ser o valor mesmo observado, né? 37, e assim por diante. Né? Então, ele está resumindo, né, a base original a uma única linha por UF. Tá? Então, aqui podia ter 1000 observações, 1 milhão de observações, mas se eu só tenho apenas 3 estados, o data frame final vai ser composto por 3 linhas. Tá? O último exemplo, temos essa base e agora eu vou aplicar a função select. Select idade. Veja, estou falando para o R, me seleciona a coluna idade deste data frame original. O resultado, no caso, vai ser um vetor do tipo numérico, porque a coluna idade é uma coluna do tipo numérica. Certo? Então, aqui você não vai ter um data frame. Tá? E esse vetor você pode usar para outras coisas, provavelmente, né? Normalmente, esse select é utilizado que nem o group by, sabe? Você seleciona primeiro e depois faz o resto das coisas, tá? Bom, se a base, então, se chamar DF, de data frame, por falta de criatividade, lembra que tem que carregar ela antes, né? Na tua rotina, no teu script. Todos aqueles exemplos se resumem a esse conjunto de instruções já utilizando a notação do R. Né? Veja, a base sobre a qual a seguir, lembra da setinha, que é substituída pelo pipe dentro do R, a ação, né, com os devidos inputs ali, que podem ser uma condição, pode ser o nome de uma variável dentro da base, enfim, né, o seu limite. Cada um dos exemplos estão aqui resumidos, tá? Ops, eu repliquei uma aqui, desculpa. Tudo bem. E lembra que esses resultados podem ser armazenados, né, em alguma variável. É sempre recomendável você guardar isso, né? Depois o resultado você pode tirar ali, gravar em um arquivo CBS, um RDS, enfim, Excel e processar ele por fora ou passar para o seu chefe, enfim, né? Criar o seu dash,
Bom, o que que é a sequência de instruções, né? Eu te falei que você pode aplicar ações, né, sequencialmente sobre a mesma base. Então, essa sequência de instruções vai ter mais ou menos a carinha que você vê aqui neste slide. Veja, tenho aqui o nome do data frame, ou seja, você pega a base sobre a qual você quer fazer o tratamento e a seguir, né, vem o operador pipe, você executa uma ação 1 que vai ter os seus inputs e condições aí necessárias para o seu desenvolvimento, né? A seguir, novamente vem o pipe, executo a ação 2, né? E a seguir, eu posso executar a ação 3, e aqui você tem uma sequência absurda aí. A minha recomendação é que você não encadeie tantas ações em uma mesma linha de código, tudo isso aqui é uma única linha de código, porque se der algum problema, você pode perder, sabe? Ter mais dificuldade em acompanhar, né? Onde que está o bug, né? E se de fato as ações executaram aquilo que você esperava, né? Então, é recomendável não encadear tanto, né? Mas dependendo, e se você já tem um certo traquejo, conhece a base e tal, então você pode se dar esse luxo de aplicar uma sequência de ações sobre a sua base. Tá? Veja que nesse encadeamento, quando às vezes a linha fica muito extensa, né? Você quebra ela em várias linhas, como aqui eu fiz, né? Mas nesses casos, a linha, né, que não é a final, sempre tem que terminar com o pipe. Se você colocar este pipe aqui, logo antes, no começo da linha 2, vai dar erro, né? Se você colocar esse pipe aqui, logo no começo da linha 3, vai dar erro. Então, o pipe sempre finaliza uma linha intermediária, tá? Muito bem. Obviamente, enfatizo, né, o resultado final você pode armazenar, né, numa variável que aqui eu estou chamando de res, de resultado. Então, para fechar, veja aqui a sequência de instruções que eu estou colocando a modo de exemplo, né? Lembra sempre de carregar os seus pacotes antes, eu gosto de limpar a memória, lembra de especificar o diretório onde o R tem que procurar a base e carrega ela. Se fosse a amostra da raiz que a gente está utilizando ao longo das aulas, ele é um arquivo CSV e ele está codificado, né, com esta codificação específica UTF-8, porque as colunas são nomeadas com acentos, espaços, cedilha, enfim, né? Então, isso aqui evita que haja problemas de leitura e venha com aquele lixinho, sabe, aqueles caracteres ASCII e tal, né? E suponha que essa base é justamente aquela tabelinha que nós estamos utilizando até agora como exemplo, né, neste vídeo, né? E esse resultado é armazenado na variável df, é o que vai ser um data frame, né? E aqui, o que eu estou pedindo aqui nessa sequência de instruções? Bom, primeiro que me agrupe os dados por UF. Lembra, a gente chama a coluna UF, né? A seguir, né, estou usando o pipe novamente para fechar a linha, né? Filtra e preserva apenas as linhas em que a idade é maior que 20. E aqui seguimos com a sequência, né? Novamente o pipe fechando a linha intermediária. Resuma esses dados, contando quantas observações eu tenho por grupo de UF, né? Esse N aqui, né, é a função N também do dplyr, que me conta as observações dentro, né, do resultado aqui que eu estou observando. Veja que aqui eu começo com o data frame inteiro, mas para o summarize já chega um data frame filtrado, né? Porque considera apenas as linhas em que idade é maior que 20. E ele vai ter que olhar esse data frame por grupos de UF. Tá? Então, na hora que ele faz essa contagem e você armazena, por exemplo, os resultados numa variável res de resultado, você vai obter este data frame aqui, ó. Veja que a contagem me dá 4 no total. São Paulo apenas com 2 observações, né? Aí você pode achar que está errado. Não está errado, ele está contando, né, as linhas da base DF original. Ele está contando, né, as observações por UF após aplicado o filtro sobre a variável idade. Então, para São Paulo, certamente havia uma linha das 3, que é a para São Paulo, naquele exemplo, em que a idade é menor que 20.
ou menor ou igual. Por isso que ela foi excluída e ele aplicou a função n aqui no summarize, veja que aqui eu tenho o resultado n, para fazer a contagem, né. Agora não se confunda, esse n é o nome que eu dei para a coluna, esse n à direita é uma função que me faz ou que me calcula esse 1 e esse 2 para cada UF, tá. Então essa seria uma sequência de instruções, cuidado aqui, tá, por favor, com o uso do pipe e verifica sempre a tua saída para ver se ele está de acordo, tá. Bom, fechamos, eu deixo aqui 2 links super, bem estruturados, eu gostei muito do material que eles colocaram, referente ao pacote dplyr, tá, e utilizei até como referência para dar, para a sequência deste vídeo e, está em português. Mas não esquece de ver também a vinheta, né, o vignette em inglês, né, do próprio pacote, tá, que ele traz muita informação e não dá para cobrir tudo num único vídeo, né, mas é a base e o que cabe agora é você treinar e se familiarizar com os diversos verbos do dplyr. Tá bom, gente? É isso então e obrigada.